Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, nossa, pode ser bem pesado para muita gente. Se traços como psicopatia ou sociopatia já apareceram na família, o que isso significa de verdade para uma pessoa? A ideia é justamente explorar essa jornada, sabe? Do risco até a resiliência. Pois é, muita gente que tem um histórico familiar de transtorno de personalidade antissocial, que é o termo clínico para o que a gente costuma chamar de psicopatia ou sociopatia, fica naquela, né? Será que o destino é seguir o mesmo caminho? Só que a resposta, olha, é bem mais complexa. Afinal, é um destino já traçado ou é um fator de risco que dá para a gente manejar? Para a gente entender isso direitinho, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a gente vai ver a questão da hereditariedade. Depois, como os genes e o ambiente conversam entre si. Aí, vamos aprender a reconhecer os sinais e, o mais importante, descobrir estratégias práticas para construir resiliência e bem-estar. Então, bora lá, vamos começar do começo, a hereditariedade. O que será que a ciência realmente tem a nos dizer sobre aquilo que a gente herda e o que a gente não herda? Mas, ó, antes da gente continuar, um aviso super importante, tá? Tudo que a gente está conversando aqui é para informar, para ter um conhecimento geral. Mas se alguém estiver com alguma preocupação pessoal, é fundamental, essencial mesmo, procurar um profissional de saúde mental. Porque, né, nada substitui uma conversa e um acompanhamento individualizado. Mas então, a genética sozinha não explica tudo, nem de longe. E é aqui que o papo fica interessante de verdade, quando a gente explora essa interação, essa dança, sabe, entre os nossos genes e o ambiente onde a gente cresce. Olha, essa parte aqui é talvez a mais importante de todas. Ninguém herda a psicopatia. Ponto. O que se herda é o que a gente chama de predisposição genética. É tipo uma vulnerabilidade a certas características, sabe? Como ser mais impulsivo ou ter uma sensibilidade menor ao medo. Pensa assim, é como ter uma predisposição a problemas de coração. Não é uma sentença, mas sim um sinal de alerta para ser proativo e se cuidar. Tem uma analogia que, nossa, explica isso perfeitamente. A genética pode carregar a arma, mas é o ambiente que puxa o gatilho. Ou seja, os genes podem até criar ali um potencial, mas são as experiências de vida que vão determinar se aquilo vai ou não se manifestar. E isso nos mostra o poder gigantesco que o ambiente tem. Um ambiente complicado, disfuncional ou abusivo, claro, aumenta o risco. Mas, por outro lado, um lugar seguro, com apoio, com estrutura, nossa, isso funciona como um escudo protetor, que pode de verdade diminuir muito esses riscos genéticos. Ok, então, já que a gente entendeu essa dança entre gene e ambiente, a pergunta é: como é que esses traços podem aparecer na prática? Vamos dar uma olhada em alguns sinais, algumas influências no comportamento que vale a pena a gente ficar de olho. A pesquisa é clara nisso. Quem tem um parente próximo, de primeiro grau, com transtorno de personalidade antissocial, tem um risco estatisticamente maior. Mas aqui, ó, atenção na palavra risco. É muito diferente de certeza. Ter um risco aumentado não é de jeito nenhum uma garantia de que algo vai acontecer. Mas que tipo de padrão de comportamento a gente está falando? Pode ser uma dificuldade de se conectar com o sentimento dos outros, de ter empatia, ou então ter relacionamentos mais superficiais, pensando sempre no que se pode ganhar com aquilo. Também pode aparecer como impulsividade e irresponsabilidade, ou uma tendência à manipulação. Mas, de novo, é super importante reforçar: são padrões potenciais, não resultados inevitáveis. Certo. Agora a gente vai para a melhor parte. Vamos sair um pouco de entender o risco para focar na ação. E essa é a parte que mais fortalece a gente. Porque sim, existem estratégias proativas que funcionam para construir resiliência e buscar o bem-estar, não importa o histórico familiar. E um bom plano de ação começa com o quê? Primeiro, autoconsciência. Olhar para dentro, entender a história da família e reconhecer os próprios padrões. Depois, desenvolver habilidades como empatia e resolução de conflitos. Terceiro, criar um ambiente seguro, se cercando de relacionamentos saudáveis. E por último, praticar mindfulness, sabe? Aquelas técnicas para criar uma pausa, aquele espacinho entre o impulso e a ação. Agora, é claro que todas essas estratégias são super valiosas, mas às vezes a gente precisa de um apoio extra. E é aí que entra a terapia profissional. Ela pode ser de verdade uma ferramenta que transforma, que oferece uma orientação de especialista nesse caminho para o bem-estar. E existem várias abordagens terapêuticas que funcionam muito bem.
Por exemplo, a TCC, ou terapia cognitivo-comportamental, ajuda a identificar e a mudar padrões de pensamento e comportamento que não ajudam. A terapia comportamental dialética, ou DBT, foca em regular as emoções e melhorar as relações com as pessoas. E há outras, como a psicoterapia corporal, que podem ajudar a liberar traumas que ficam guardados no corpo. Então, se deu uma coisa para a gente guardar dessa nossa conversa toda, é exatamente isto. Um histórico familiar é um fator de risco, não uma sentença. A história genética não determina o destino de ninguém. Isso tudo nos leva a uma pergunta final, para a gente refletir mesmo. Qual seria um pequeno passo, uma coisinha que alguém poderia fazer hoje, agora, para começar a construir um ambiente mais protetor ao seu redor? Porque é isso, né? A jornada para a resiliência sempre começa com uma única ação.